Vamos lá, pessoal. Vamos tratar aqui um pouquinho de algumas dicas referente ao exame da ordem, né, unificado CESP-UNB. Pessoal, eu vim tratar aqui com vocês hoje dica de duas matérias, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Eu sou o professor Luiz Eduardo e sou professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo aqui do curso Fraga. Pessoal, primeiramente, quando eu vou estudar Direito Constitucional para o exame da ordem, eu até brinco com os meus alunos que é um estudo um pouco previsível. A CESP-UNB, quando trata Direito Constitucional para o exame da ordem, ela deixa a gente bem à vontade para começar a estudar essa matéria. Legal? Primeiro, qual é o primeiro ponto que eu tenho que saber com maior ênfase, com maior detalhe para o exame da ordem? Primeiro ponto, princípios fundamentais. É o primeiro ponto que você tem que estudar. Você tem que dar uma lidinha muito forte do artigo 1º até o artigo 4º, dando ênfase em saber separar o que é um fundamento, o artigo 1º, o que é um objetivo, artigo 3º, e o que é um princípio fundamental. Um princípio internacional, desculpa, artigo 4º. Depois eu tenho que estudar também, pessoal, classificação da Constituição. Dá uma olhadinha na classificação da Constituição quanto à origem, quanto à forma, quanto ao modo de elaboração, quanto ao conteúdo, quanto à alterabilidade, aquelas classificações comuns que a gente estuda em qualquer manual de direito constitucional. Logo depois, a gente tem que dar uma olhada em direitos e garantias fundamentais. E meu estudo de direito e garantia fundamental, ele passa do artigo 5º até o artigo 17. Mas olha só, eu dou ênfase em alguns pontos principais. Quais são os pontos principais? Análise do artigo 5º inteiro, análise do artigo 12, que trata da nacionalidade, e análise pesada dos remédios constitucionais. Chamo sua atenção que foi editada a Lei 12.016 de 2009, onde houve alteração considerável sobre mandado de segurança. Ou seja, hoje a lei que trata do mandado de segurança é a Lei 12.016 de 2009. Legal? Depois que eu termino tudo isso, eu tenho que dar uma olhadinha aí nos poderes, na organização política brasileira, né, dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Chama atenção para você analisar as competências do presidente, as competências do Congresso Nacional, Senado e Câmara, e as competências jurisdicionais, principalmente do STF e do STJ. Legal? E por último, talvez o ponto mais controvertido, mas o ponto também que mais cai, pessoal, controle de constitucionalidade. Você tem que estudar pesado o controle de constitucionalidade, dando ênfase nas diferenças entre o controle difuso e concentrado e dando ênfase nas alterações que aconteceram. Quais foram as alterações? A Lei 12.063 de 2009, a lei que alterou o procedimento da DIN. Hoje, por exemplo, é possível a participação do advogado-geral da União no processo da DIN por omissão e também é possível, por exemplo, a concessão de medida liminar na DIN por omissão. Lembro, estudem a Lei 12.063, que lei é essa? A lei que alterou o procedimento da DIN por omissão. Pessoal, basicamente é isso no constitucional. Agora, quando eu vou para administrativo, eu também tenho um rito a ser seguido. Qual é o primeiro rito? Organização política. Organização administrativa, né? Organização administrativa é o que eu devo estudar. E o que eu devo me prender quando eu vou estudar organização administrativa? Né? Eu devo me prender em estudar a administração pública direta e indireta. A administração pública direta e indireta. Depois eu tenho que estudar agentes públicos na classificação comum e dar uma olhadinha também no estatuto, em direitos e garantias, procedimento administrativo disciplinar e sindicância. Quando eu passo dessa fase, eu tenho que entrar na maior matéria de direito administrativo, que é ato administrativo. Legal? Ato administrativo estudando pesado. Terminando o ato administrativo, eu tenho que estudar contratos e licitações. E terminando contratos e licitações, pessoal, uma matéria que é um pouco esquecida, mas que todo exame da ordem cai com muita frequência, que é a intervenção do Estado na propriedade. Estudar o tombamento, a desapropriação, a requisição administrativa, a limitação, estudar tudo isso, porque isso vai cair na sua prova. Legal? Então, pessoal, essas são as dicas que eu tenho que dar para vocês, para o estudo do direito constitucional e do direito administrativo. Contando sempre, eu esqueci de falar, em administrativo, dá uma lidinha também em bens públicos, classificação e características dos bens públicos. Legal? Artigo 99 do Código Civil e as características da impenhorabilidade, imprescritibilidade e inalienabilidade. Dá uma olhadinha nessas características. Legal? Essas são as dicas, como eu havia falado, que você tem que estudar. Legal? Não deixe de ler também a lei, a Constituição, mas essas matérias são fundamentais.
peguem a doutrina, não passem por cima, que essas matérias, desde que o exame CESP-UNB unificou, são matérias e pontos que caem com frequência. Legal? Nós estamos à disposição e desejamos a vocês uma boa sorte.